Fala pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui com o giro de notícias de hoje. Acabei de separar esse vídeo aqui do canal ESPN. Tem informações do Grêmio e também do São Paulo que se enfrentam hoje, rapaziada. E já se inscreve aí no canal se ainda não se inscreveu. Ativa o sino das notificações, deixa o like também e chuta o palpite de vocês aí no comentário. E agora pessoal, vamos para o vídeo. O ataque do Vasco. Jalili está com a gente para a gente falar do jogo do São Paulo contra o Grêmio. Jogo bem importante também nessa rodada. Bom, depois a gente conversa com o Berton sobre o meio de campo, né? O Luiz Castro falou. Deu uma entrevista boa. Falou, exatamente. Mas tem dúvida no meio de campo do São Paulo. Dúvida não, opções, não é, Jalili? É isso, Bruno, voltando aqui no Sport Center com mais informações do São Paulo, que hoje encara o Grêmio às 9h30 da noite no Morumbi pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Como a gente falou, né, o São Paulo que teve um começo de ano conturbado, um começo de ano difícil, muita gente colocou em xeque o trabalho do técnico Hernan Crespo, mas fato é que o São Paulo conseguiu se reinventar logo nesse começo de temporada e agora busca o 5º jogo de invencibilidade. Já são 4 jogos sem perder, vitórias importantes contra o Flamengo na estreia, contra o Santos, contra o Primavera na última rodada e também o empate com o Santos pelo Campeonato Brasileiro, é o último jogo, o jogo da segunda rodada. Mas agora falando um pouco desse time que deve ir a campo, tem gente voltando ao time titular, mas tem dúvida. Quem volta ao time titular é o Mike e o Arboleda, né, na lateral direita e na zaga, eles que foram poupados, sequer foram relacionados para o jogo contra o Primavera no final de semana. No ataque, a tendência é que o Luciano e o Caleri, que começaram no banco de reservas, também voltem ao time titular. O Caleri, né, que marcou o 2º gol do São Paulo de pênalti, e aí a dúvida no meio de campo. Se o Lucas Moura será titular ou não. Se ele for titular, quem sai do time? Vai ser o Danielzinho, que está muito bem, uma das contratações da temporada, já caiu nas graças da torcida, o Marcos Antônio, que também é um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, ou o Bobadilla. A tendência é que, caso o Lucas seja titular, o Bobadilla saia do time, o Hernan Crespo deve recuar um dos 2 volantes e o Lucas acabe atuando como um meia. Mas também tem a opção dele manter esses 3 jogadores e o Lucas acaba ficando como opção, quem sabe, ali para o segundo tempo, entrando no intervalo. São Paulo que hoje, então, busca seguir com essa sequência, né, invicta. Se vencer hoje é o 5º jogo sem perder, mas já pensa também no final de semana. Final de semana tem Campeonato Paulista, o São Paulo joga fora de casa em Campinas contra a Ponte Preta, mas é aquilo, já está praticamente com a vaga encaminhada. Se confirmar a vitória, depende apenas de si para se classificar para o mata-mata no Campeonato Brasileiro. Quem sabe pode até dormir na liderança, porque o Bragantino, que é o time, né, que está com 100%, vai jogar depois do São Paulo. O São Paulo está ali empatado com uma galera ali com 4 pontos, Bruno. Então, é bem essa questão também que envolve aí o São Paulo. E depois vou querer saber de vocês, isso que a Jalili está trazendo, dessa possibilidade no meio de campo. Se vai o Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio... Danielzinho, Marcos Antônio, e depois a gente fala mais. E Lucas ou alguém mais. Agora, não tem 10 nesse time, é isso? Não ele está buscando, ele disse que não precisa. Ele está buscando um 10? Isso aí. Ou pelo menos, não é, Berton? Ele está buscando aí, sem dúvida, quebrar um tabu de mais de 10 anos. Não é essa conta, Berton? Pois é, Bruno, de volta para falar um pouco desse confronto de Grêmio e São Paulo. E um dado interessante, viu? Há quase 13 anos que o Grêmio não vence o São Paulo jogando no Morumbi. Olha só há quanto tempo, né? O Rogério Ceni era o goleiro do São Paulo. O Grêmio venceu em 2013 a equipe do São Paulo jogando na capital paulista. Há muito tempo, né? Retrospecto muito ruim. São de lá para cá 12 jogos, 6 vitórias do São Paulo e 6 empates. Então o Grêmio do Luiz Castro vai tentar quebrar esse tabu, né, que o Grêmio tem contra o São Paulo no Morumbi. A dúvida, eu repito, é no meio-campo, né? O William ou o Edenilson. Se quer um time um pouco mais projetado para frente, o William, protegido pelo Arthur e pelo Noriega. Se quer um time um pouco mais defensivo, Edenilson no meio-campo. Uma pequena dúvida na zaga também, o Balbuena não jogou no final de semana, porque justamente correu um risco de lesão, então o Gustavo Martins pode aparecer ao lado do Wagner Leonardo. E a boa novidade, né, a boa notícia é o João Pedro, não foi constatada a lesão, ele deve aparecer na lateral direita. E aí lá na frente, o trio que você conhece bem, né, Muso, TT e o artilheiro Carlos Vinícius, Vini da Pose, que tem agradado tanto o torcedor gremista. Lá na frente é sempre a esperança de gol do torcedor do Grêmio. É esse o time do Grêmio para enfrentar o São Paulo, quem sabe conquistar a 2ª vitória nesse Campeonato Brasileiro, dá um respiro grande, até porque depois o Grêmio tem a semifinal no sábado contra a equipe do Juventude, primeiro jogo inclusive em Porto Alegre, né? O Grêmio acabou essa reta inicial do Campeonato Gaúcho com pior campanha, mas o Grêmio já em São Paulo, concentrado para essa partida contra o São Paulo no Morumbi, querendo quebrar esse tabu de 13 anos sem vencer o São Paulo na capital paulista. Abraço. Valeu, Berton. É isso, em 13 anos, então.
o que o Berton traz pra gente sem o Grêmio ter vencido, sem o Grêmio vencer o São Paulo por aqui. Mari, vamos lá, já lhe trazer essas opções no meio de campo então. Danielzinho, o Marcos Antônio. Aí a questão, entra o Bobadilla, mantém o Bobadilla, eu não acho um espaço pro Lucas. Como é que você acha que deve ser o time do São Paulo? Me pegou muito uma das últimas coletivas do Crespo, que ele foi questionado, né, se o Lucas já tá pronto para jogar mais. E ele falou que, só depende dele, assim. Então, se só depende dele, se ele tá bem fisicamente, eu acho que você tem que colocar para jogar, mesmo não estando no seu melhor, assim. É ainda o seu principal nome, né? Pensando nas últimas contratações do São Paulo. Enfim, eu acho que você tem que encontrar uma forma, ele dando assistência, ele participando pelos lados, enfim. Mas esse meio de campo, para mim, Danielzinho e Marcos Antônio. Se esses dois, circular, certeza. É? Como tirar. Para mim, são os titulares. Esses não saem. Não tem como tirar. A questão é que você vai mexer defensivamente nessas peças, né? Se você colocar o Lucas e tirar o Bobadilla, porque o Bobadilla funciona ali como carregador de piano. Ele vai ser ele é o primeiro volante justamente para dar liberdade. O Bobadilla é o 5. Justamente para dar liberdade pro Danielzinho e pro Marcos Antônio chegarem um pouco mais à frente, ter ali uma trinca, né? Se a gente for parar para ver. E aí o Marcos Antônio e o Danielzinho tem um pouco mais de liberdade e o Bobadilla é o cara que segura. Então se sair o Bobadilla, quem é? O Marcos Antônio? Então, exatamente, aí que fica o ponto. O Marcos Antônio e o Danielzinho vão ter que meio que revezar para fazer essa função ali da marcação, porque o Lucas vai ficar o cara mais à frente. Então você vai trocar um sistema assim. Eu acho que hoje até faz sentido, porque o Grêmio não tem esse cara que Sim, também não tem, provavelmente. Aí depende do William. Se vai ser o William ou o Edenilson. Porque se for o Edenilson, vai espelhar os três com o Bobadilla, como se fosse o Bobadilla, né? Vai ficar basicamente a mesma coisa. E se for o William, não. Se for o William, vai ficar igual se fosse com o Lucas Moura. Então, o William mais à frente dos dois volantes, Lucas Moura mais à frente dos dois volantes. E aí depende da estratégia dos dois treinadores. É assim, só que o Crespo, a questão é que o time estava funcionando bem, né? Com os três. Só que o Lucas, tecnicamente, ele pede passagem porque ele é melhor tecnicamente do que os outros. Então, aí a ver se o Crespo vai abrir mão disso. Acho que dentro de vai casa tentar encaixar, né? Também acho. Dentro de casa faz sentido. Diz muito. Você ir de Lucas. Mas né, ele não pode escalar o Lucas em outra posição? Não, tô falando de hoje, né? Pode. Só que aí você vai mexer no ataque que tá funcionando bem também. Que é aí, o Caleri, o Luciano e o Tapia ali no banco, que também, quando entra, joga bem. E aí? Você vai tirar um dos dois pra botar o Lucas? Não dá pra tirar o Caleri, não dá pra tirar. Não vai tirar. Não, porque até porque ele o Luciano também tem que jogar, né? Você também não vai tirar. Tem. Entendeu? Eu acho que faz sentido você tirar hoje o Bobadilla para entrar com o Lucas. Porque o William ainda está sendo, entre aspas, adaptado ou readaptado pelo próprio treinador, né? Pelo Castro, nessa função de 10. E ele ainda assim busca muito o lado do campo. Eu acho que faz sentido você abrir mão de um volante. Falando em volante, eu achei até curioso, porque tem a entrevista com o Lucas Moura, que o André Hernan fez essa semana, tá no YouTube da ESPN, e lá o Lucas fala que ele gostaria de, na carreira, ainda nessa reta, não sei se reta final, mas nessa fase da carreira, jogar como volante, como o primeiro volante. Alisson? Meteu um Alisson? E a gente não, olhando, a gente não consegue enxergar o Lucas desempenhando nessa função. Mas ele fala que gostaria de... porque é uma função que fisicamente exige, né? Exato. Então, mas seria justamente o contrário do que eu olharia o Lucas, por exemplo, na reta final de carreira. Cada vez mais, eu enxergaria ele avançando mais para segundo atacante do que recuando para primeiro volante. Ele falou que gostaria de poder enxergar o jogo assim de frente. Então... Ele tem essa... Mas ele tem mesmo. Essa capacidade, ele tem. Eu acho que vai no ponto físico que você falou, Mari. Eu acho que é isso. Acho que fisicamente é uma adaptação também, né? Mas essa coisa de olhar o jogo ali, ele tem muita inteligência para distribuir. Mas aqui o volante, ele também tem um trabalhinho sujo, né? Tem. Então, o Lucas entrega intensidade, né? Assim, ele corre bastante, pelo menos tenta, divide bem as bolas, mas eu fico nessa curiosidade do primeiro volante. Eu acho que o ponto dele é de participar mais do jogo, né? Porque o primeiro volante está participando o tempo todo, tocando na bola, meio que orquestrando ali o time. Eu acho que a expectativa dele, né, é de justamente chegar ali e participar mais ativamente, não ficar esperando para as arrancadas, né? Mas tem meio que ditar, que muda para guardar mais completamente, posição, né? Completamente. Para guardar mais posição. Porque não vai adiantar jogar de primeiro volante e querer ficar chegando, pisando na área toda hora, metendo gol. Aí vai ser mais raro, né? Sim. Vai ser aquela chegando um pouco mais de trás para de fato ele fazer o que ele tá falando. Porque o melhor Lucas que a gente viu até em Tottenham, em semifinal de Champions, era esse cara que no meio de campo arrastava e levava todo mundo. Arrastava. Arrastava a marcação, chegava na área, pisava na área, chegava nas costas de um pivô, chegava nas costas da referência, chapada de fora da área. Esse era o Lucas, esse foi o prime, né, dele, geralmente carregando a bola. É como o primeiro volante está aí. Agora eu vou ficar na curiosidade caso isso aconteça. Vamos ver, né? Dessa forma. A entrevista está no YouTube da ESPN, tá? Pode entrar lá que o papo tá
bom. Além disso, ele fala de outras questões, da relação com o Crespo, da... É isso aí, nação tricolor. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam bem. E vamos seguir aqui com as últimas informações do São Paulo de hoje. Hoje é duelo de tricolores no Morumbi. O São Paulo enfrenta o Grêmio às 9h30 da noite. Um jogo muito importante. Por mais que seja início de campeonato, né, pessoal? É bom e muito importante a gente somar pontos. Ainda mais jogando em casa. Então, o provável time do São Paulo, pessoal, deve contar ali no gol, né? Com Rafael, na zaga Mike. Aí fica a dúvida, pessoal, se vai ser o Enzo Dias ou o Wendel na outra lateral. Na zaga, Sabino, Arboleda. Outra dúvida também se é o Alan Franco ou Ferrarese, beleza? Lá no meio, Marcos Antônio, junto com Danielzinho. E também fica a dúvida entre Lucas ou Bobadilha. E aí, quem vocês preferem? Solta aí nos comentários, tudo bem? Lá no ataque, Luciano e Carelli, rapaziada. Então esse é o provável tricolor paulista para enfrentar o tricolor gaúcho, o Grêmio. Quem tá fora, pessoal? Rian Francisco e André Silva seguem machucados. Já um provável Grêmio, pessoal, deve contar ali, né, na escalação o Everton, João Pedro, Balbuena. Aí fica a dúvida também na questão deles ali se vai ser o Balbuena ou Gustavo Martins. Wagner Nardo e Marlon, Noriega, Arthur, TT. Outra dúvida é entre William e Edenilson. E Amuso ou Pavon, beleza? E lá o número 9 deles aí, bom jogador, matador, Carlos Vinícius. São Paulo não pode moscar, não pode dar bobeira, porque esse moleque aqui sabe fazer gol. Quem tá lesionado do Grêmio é o Bright White ou Braithwaite. Cirurgia no tendão de Aquiles, rapaziada. Uma cirurgia que demora muito. João Pedro, trauma no joelho. Vila Santos, cirurgia no joelho esquerdo. Monsalve, lesão muscular na coxa esquerda. Então, essas foram as últimas informações do Grêmio e também do São Paulo, né? Que se enfrenta hoje no Morumbi às 9h30 da noite. Se vocês têm algum palpite para esse confronto aí, coloca aí nos comentários, beleza? Quem vocês acham que vence? Quem vocês acham que vai perder? Qual é o resultado? Quantos que vai ser? Quem vai marcar? Solta aí nos comentários para ver se vocês são bons em chutes. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado das últimas informações dos tricolores. E até o próximo vídeo.